Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o islamismo. O islamismo é uma religião monoteísta, ou seja, adora um só Deus. É uma das religiões que mais crescem no mundo atualmente. Hoje é a segunda religião em adeptos, só perdendo apenas para o cristianismo. A questão histórica e geográfica do islamismo remonta aí à Península Arábica, principalmente às cidades de Meca e Yatreb, que futuramente se chamará Medina. Nessa cidade havia vários povos nômades que adoravam vários deuses, eram politeístas e adoravam inclusive o que eles chamam de pedra negra, uma pedra, possivelmente um meteorito que tenha caído na região e que eles adoravam como um próprio Deus. Nesta região nasce um homem chamado Maomé e, segundo a tradição religiosa do islamismo, Maomé recebeu a visita do arcanjo Gabriel, o mesmo arcanjo que apareceu a Maria e que vai dar origem aí ao cristianismo. Esse arcanjo Gabriel teria chamado Maomé à conversão e a evangelizações dos povos, principalmente a cidade em que ele tinha nascido, que era Meca. Maomé então vai a Meca tentar evangelizar o povo, tentar retirar o politeísmo de Meca, mas não é bem aceito. O povo de Meca não é receptivo à mensagem de Maomé e acaba expulsando Maomé de Meca. Maomé então é obrigado a ir para a cidade de Medina. Essa fuga de Maomé, este momento aí em que Maomé sai de Meca e vai até Medina, é chamado pelos islâmicos de Hegira. Maomé então em Medina começa a sua evangelização, começa a falar de Alá para o povo de Medina e em Medina sim ele é bem recebido. Acaba que o povo de Medina começa a se converter ao islamismo. Então Maomé, conseguindo que o povo de Medina se converta, acaba voltando a Meca e aí sim conseguindo o seu objetivo de evangelizar Meca. Meca começa então a seguir os preceitos do islamismo e a partir daí o islamismo começa a ser difundido em toda a Península Arábica e crescer em todo o mundo. Neste momento, então, é que Maomé começa a criar os preceitos religiosos do islamismo e esses preceitos religiosos vão estar escritos no livro sagrado do islamismo que se chama Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo, assim como a Bíblia é para os cristãos, o Alcorão é para o islâmico. E no Alcorão nós se destacam aí 5 preceitos importantes que nós vamos destacar. O primeiro preceito importante é o preceito de adoração ao único Deus Alá. Diz o preceito: não há outro Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. Nesse preceito diz que Maomé é o maior profeta do islamismo e que Alá é o único Deus a ser adorado, o único Deus digno de adoração. O segundo preceito que se destaca aí é orar 5 vezes ao dia. O islâmico é obrigado, todo islâmico é obrigado a orar 5 vezes ao dia, sempre voltado para o Oriente, sempre voltado para Meca, que é a cidade santa dos islâmicos. O terceiro preceito é o jejum no mês do Ramadã. O islâmico tem um calendário próprio e neste calendário tem um mês chamado Ramadã e que os islâmicos devem fazer o jejum neste mês. Eles devem durante o dia não consumir alimento e consumir apenas uma porção de alimento durante a noite. O quarto preceito é pagar o zakat. O zakat é uma espécie de dízimo islâmico, mas que também tem a ver com a situação dos pobres. Então o preceito zakat não é só pago só para a igreja, mas pode ser uma ajuda financeira aos mendigos, aos pobres e às pessoas que necessitam. E o quinto preceito aí é peregrinar pelo menos uma vez na vida à cidade de Meca. O islâmico deve fazer um esforço de pelo menos uma vez na sua vida deve ir à cidade santa de Meca e lá cultuar o seu Deus Alá. É importante notar que Maomé também não retirou a devoção à Pedra Negra. É lógico que ele não colocou uma adoração à Pedra Negra, mas ele deixou a tradição da Pedra Negra, colocando no sentido de que a Pedra Negra seria uma pedra que remonta aos tempos de Adão e Eva, ela seria transparente, ela seria branca, e por causa dos pecados a humanidade acabou se tornando negra. Então, lá em Meca ainda está a Pedra Negra, no sentido de que a Pedra Negra representa os pecados da humanidade.
No islamismo aí nós temos dois grupos específicos, dois grupos que disputam poder lá no islamismo. O primeiro são os sunitas, que são a maioria, 90% da população é sunita. Os sunitas não são tão radicais, os sunitas são mais abertos ao diálogo. Os sunitas também acreditam que o sucessor de Maomé não precisa ser um parente próximo de Maomé, e os sunitas também acreditam em outros preceitos sagrados além do Alcorão. Já o outro grupo, os xiitas, eles são a minoria, são apenas 10% da população islâmica, mas são mais radicais. Eles não aceitam outros preceitos que não os escritos por Maomé. Não aceite que alguém que não fosse parente de Maomé liderasse o mundo muçulmano, e os xiitas aí têm uma radicalidade maior em relação aos sunitas e até em relação aos infiéis, tá? E por fim nós temos aí um mapa que demonstra aí como que foi a expansão islâmica, como que o islamismo conseguiu expandir seu território a partir da Península Arábica. Aqui está Meca e Medina, e como que ele conseguiu difundir toda a sua religião por todo o Oriente Médio, chegando muitas vezes até a Península Ibérica, tá? O islamismo conseguiu chegar até a Península Ibérica e perdurar por vários anos na Península Ibérica. E aí nós temos três grandes cores que se destacam nesse mapa. O primeiro momento na época de Maomé, que é a Península Arábica. Depois aí a primeira expansão aí numa espécie de azul, a primeira expansão arábica, as primeiras conquistas, e de verde aí outras conquistas do islamismo posteriormente. E essa foi a nossa aula aí, breve, simples, falando um pouquinho sobre o islamismo, essa religião extremamente importante para a configuração da atualidade.